né? Então, então a gente sempre chama atenção. Essa semana ainda, Paulo, atendi no consultório um paciente que vinha se tratando há 2, 3 anos com um urologista, depois de 5 anos com um problema, e agora, depois de 2, 3 anos, veio para mim, né? E eu fico impressionado. Primeiro, por que ele levou 5 anos para chegar a procurar um médico? Idade mais ou menos aproximada desse Esse moço tinha 49 anos. Doutor, aqui, ó. 49 as pessoas, anos, às vezes, quando traz um fato desse, desde os 42, sexagenário, não é? Desde os 42, 43, ele vem com dificuldades, né? E foi ao urologista. Simplesmente, o colega estava tratando com algum desses medicamentos vasoativos, esses medicamentos novos que tem no mercado aí, né? Que eu não tenho nada contra, acho que o indivíduo usar um comprimido desse de vez em quando, eventualmente, ou usar até para fazer um fim de semana mais rico sexualmente, não tenho nada contra. Agora, nenhum desses medicamentos é tratamento, Paulo. Se esse indivíduo tiver um problema vascular, ou se ele precisar de reposição de hormônios, tu sabe que o homem pode diminuir a sua produção de testosterona, que é o hormônio masculino. Tá? Então, se ele tiver uma diminuição da produção de testosterona, se ele tiver um problema vascular, se ele tiver um problema neurológico, a inervação do pênis também é afetada em certos momentos, né? Ele não vai tratar o problema dele usando esse medicamento. Ele vai tratar usando medicamentos voltados ou para a reposição de hormônios, ou para a sua circulação, ou para a sua inervação. Porque aí tu tens um tratamento chamado curativo. Ele vai tomar medicamentos durante algum tempo, vai melhorar a sua circulação, vai repor os seus hormônios, e aí ele vai normalizar. E a partir daí ele vai ter uma vida sexual normal. Então a gente sempre chama a atenção de que, primeiro, é preciso procurar um médico. Esse homem que está sofrendo de uma dificuldade de ereção, ele não está sozinho, ele não é o único a ter esse tipo de problema. Ele está numa gama de mais de 50% da população masculina. Eu quero lhe deixar uma pergunta para o segundo bloco, doutor. Muito bem. Os senhores têm condições no seu consultório de verificar todas as situações: inervação, falta de circulação, deficiência de produção de testosterona. Tudo isso aí... Fantástico, doutor. Fantástico. Exatamente. A pessoa não precisa conviver com isso aí, né? Exatamente. Bom, doutor, amplie isso aí, por favor. Quando tu falasse em idade agora, eu me lembrei de comentar uma coisa a mais. Quando se trabalha com jovens na faixa dos 14 aos 30 e poucos anos, sim, a maior procura no consultório é por uma queixa a respeito da velocidade de ejaculação. Tá. É aquilo que a gente chama de ejaculação precoce. Significa o quê? O sujeito vai ter uma relação e a relação ele ejacula em menos de 2, 3 minutos de penetração e terminou a relação. Certo. Né? Então, o que existe, Paulo, segundo também estatísticas levantadas, de mulheres que não conseguem atingir o orgasmo, que não conseguem prazer sexual, em função da rapidez da penetração desses homens, é impressionante. E a ejaculação precoce, Paulo, tem hoje em dia também, assim como a impotência, um tratamento médico bastante, até é mais simples do que o tratamento dos problemas de ereção. Mas que bom, doutor. Nos jovens, Paulo, eu tenho tratado homens de 25, 30 anos, estão aí casando, começando a sua vida sexual mais intensa. Então, e os resultados com medicamentos, o tratamento é medicamentoso, não se usa, nesse caso, injeções, nem coisa nenhuma. É um medicamento, né? São medicamentos, existe uma linha de 5 ou 6 medicamentos que utiliza, dependendo de cada caso, que retarda a ejaculação. E faz com que o sujeito tenha, então, um tempo de relações sexuais, de penetração, que é o que importa para que a parceira tenha um orgasmo, né? Segundo alguns estudos, uma mulher precisa, mínimo de 5 minutos de penetração, pênis fazendo a movimentação na vagina, né, friccionando o clitóris para que ela tenha o orgasmo. Né? Então, se usa medicamentos atualmente que retardam a ejaculação e fazem com que esse indivíduo tenha uma relação mais prazerosa, mais prolongada, né? O casal, né? E prazerosa para ambos. Exatamente, não só o prazer dele. Sim, sim. Se bem que a gente tem que chamar a atenção da mulher desse tipo de paciente,
para que ela não fique braba com ele. Tá? Porque o problema não é que ele seja um indivíduo egoísta ou que ele não queira segurar a ejaculação. O senhor acertou no ponto exato. Não é o problema, não é culpa dele. Ele tem problema mesmo? Né? Ele tem um problema mesmo. Ele tem um problema. Ele tem uma modificação dentro do organismo dele em que os estímulos eróticos ao pênis são intensos, são muito mais velozes, muito mais rápidos do que no indivíduo normal. Isso aí é tratável, doutor? E isso aí com medicamentos hoje em dia a gente retarda e faz com que ele tenha o tempo normal. E esses medicamentos em geral são usados durante um prazo de 1 ano. No fim de 1 ano se faz uma retirada progressiva do remédio e o sujeito vai manter durante o resto da sua vida um tempo de ejaculatório melhor porque ele adquiriu um novo hábito de ter relações. Então é importante assim, o indivíduo com ejaculação precoce que não receba da sua parceira rejeição ou não receba uma acusação de egoísta. Sim. E ele mesmo que procure entender que o problema é orgânico, né? Ou é emocional, né? Mas de qualquer uma das duas causas de ejaculação precoce é tratável. Voltamos àquela tua pergunta sobre a clínica que tu tinhas perguntado, né? E realmente a nossa clínica lá, Paulo, tem montado um esquema completo de investigação e tratamento. Então nós dispomos na clínica de laboratório, onde nós fazemos as dosagens de hormônio, testosterona, prolactina, FSH, PSA, que é o exame de próstata, né? Nós dispomos do ecodoppler lá dentro da clínica, a ecografia que se faz do pênis, que eu considero hoje em dia um dos exames mais completos sobre o mecanismo de ereção. O ecodoppler me mostra uma ereção ocorrendo. É feito um medicamento que faz com que o indivíduo comece a entrar em ereção e aí se observam as artérias se dilatando, a estrutura do corpo cavernoso, o sistema, as veias se fechando, né? Todo o mecanismo é observado dentro desse exame, né? E aí nós temos uma ideia de como é que está a vascularização do pênis, artérias e veias. Maravilha. Esse moço que eu te falei que vinha se tratando há uns 2, 3 anos com um urologista, na realidade esse moço tinha um defeito em 2 das artériazinhas do pênis. Uma delas tinha sofrido de alguma forma por traumatismo ou um acidente vascular, um tipo de uma trombose, um entupimento da artéria. Sim. Então ele não tinha pressão de sangue para dentro do pênis para fazer uma ereção de boa qualidade. Que exame fantástico. E esse exame nos mostrou claramente essa obstrução arterial desse indivíduo. Reversível? Reversível, tratável, por ser um paciente jovem, normalmente responde a tratamento, né? O outro exame que se faz é a eletromiografia, que vai avaliar a inervação da região genital. A ecografia é utilizada também, isso nós fazemos lá na clínica, para o acompanhamento da próstata, né? Eu considero hoje em dia fazer um PSA e uma ecografia de próstata uma vez por ano uma das melhores maneiras de tu acompanhar a tua próstata. Porque tu tens ali documentado a ecografia, te mostrando tamanho, volume, e o doutor Augusto, que trabalha conosco, né, faz na clínica esse exame e nos deixa documentado. No próximo ano vai se comparar uma coisa com a outra, né, e vai se ver se essa próstata está se mantendo saudável, se não está. Na parte de mecanismo de geração também, o ecodoppler feito hoje pode ser comparado com outro feito daqui a 2 anos, né, se faz com um pouco mais de espaço, porque não há uma urgência de avaliação quando o indivíduo está bem. Então, esses exames estão prontos. Um paciente que não chegar lá e estiver disposto a fazer os seus exames, ele em 45 minutos, ele deita na cama com o doutor Augusto, faz o seu exame de sangue, a sua eletromiografia, o seu ecodoppler, a sua ecografia de próstata, o seu PSA e sai dali com uma avaliação orgânica muito bem feita. E o tratamento e a partir daí nós vamos trabalhar com os tratamentos, né, Paulo? Sim.